boa noite a todos e a todas. Olha nós aqui novamente para falar um pouquinho. Mais uma vez agradeço pela oportunidade da Casa Espírita Consciência e Vida, por eu estar aqui podendo passar um pouquinho mais do meu conhecimento para vocês. E continuando as palestras do Livro dos Espíritos, a gente hoje vai falar sobre princípio vital. A gente vai continuar a falar um pouquinho, dessa existência inicial, que a gente começou falando um pouco sobre os elementos do universo, na palestra inicial. Depois o Diego falou um pouco sobre a criação dos mundos. E agora vamos falar sobre o princípio vital, que é um assunto assim de extrema importância, que também conta um pouquinho desse início, também a gente vai falar um pouco sobre essa origem, a origem dos seres vivos, a origem de onde viemos, de onde que a gente tira essa nossa vitalidade, de onde que a gente tira a nossa energia de viver. Então é um tema muito interessante que nós vamos conversar agora com vocês. Mas antes de conversar, antes de começar efetivamente o capítulo do livro, eu vou fazer um pequeno apanhado sobre um pouquinho do nosso início, um pouquinho do nosso início dos mundos, início dos seres orgânicos e inorgânicos, como foi que tudo começou, como foi que surgiu o primeiro ser vivo, porque a partir daí a gente começa a ter uma noção da importância desse princípio vital nas nossas vidas para o nosso surgimento. Vamos pensar em surgimento do ser humano, vamos pensar assim, para o surgimento do ser humano, ou o surgimento do ser vivo em si, como é importante esse princípio vital que nos dá a vida, literalmente, nos dá a vida, que a partir dessa energia, desse fluido. A gente estudou um pouquinho, sobre a questão dos fluidos, quando a gente falou sobre os elementos gerais do universo. Vocês que assistiram a outra palestra, quem não assistiu, por favor, assista. Essa palestra foi muito interessante, justamente falando sobre os 3 principais elementos do universo, que em um deles está o fluido cósmico universal, que primeiro é Deus, a matéria e o fluido cósmico universal. Então, esses seriam os elementos principais do universo. E desse fluido cósmico universal que é tirado esse princípio vital, que, como eu disse, nos dá a vida. E aí vamos relembrar um pouquinho dessa origem dos nossos mundos. O Diego falou um pouquinho também sobre essa criação dos mundos, sobre a origem, inclusive a origem do planeta Terra. E a gente vai só complementar a palestra maravilhosa que o nosso amigo deu, para fazer vocês refletirem um pouquinho sobre esse início dos mundos, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então vamos lá, continuando a nossa palestra, que o nosso tema principal hoje é princípio vital, mas como eu disse para vocês, vamos começar sobre, primeiramente, como foi criado o universo, No livro A Gênese, ele fala que Deus disse, faça-se luz, então a luz foi feita. Como é que foi criado esse universo? Se não pela vontade de Deus. Até porque, se sempre existisse o universo, se fosse uma coisa que existia desde o início, não seria a obra do Pai. Mas sim, o universo foi criado por Deus. Essa força inicial vem do nosso Pai maior. Obviamente, a gente tem as teorias científicas que falam sobre a criação da matéria, a criação dos planetas, que foram criados pelas condensações da matéria dispersa no universo, Só que, para existir até a própria agregação da matéria, teve que existir uma força muito grande para que essa matéria se condensasse e formasse as estrelas e formasse os planetas, Então, toda essa formação, ela teve uma orientação divina, ela teve uma força propulsora, que é a força de Deus, que é a força divina, que contribuiu e foi essencial para que
houvesse essa formação dos planetas, essa formação dos mundos, formação das estrelas e todos a matéria inicial que a gente conhece. Né? Se não fosse dessa forma, nós não teríamos a formação dos mundos. Né? E a partir dessa primeira formação, continuamente, os espíritos benfeitores, os espíritos de luz, que estavam desde o início da formação dos mundos, orientados por essa força maior que é a força de Deus, eles direcionaram toda essa formação, né? E colaboraram junto com Deus para que houvesse essa formação dos mundos, para que houvesse a criação em si. Né? Isso, a gente falou um pouco disso na palestra anterior, né, com o nosso amigo Diego, e só para poder a gente relembrar um pouco desses conceitos e entender que tudo é uma sequência, foram sequências de ações que foram acontecendo a partir da primeira criação. Né? E a gente percebe que Deus estava lá o tempo todo, desde o início, desde a criação dos primeiros planetas, desde a criação das primeiras estrelas. A história que a gente conhece, científica, que é a história mais plausível e mais assim, cientificamente comprovada, que é a teoria do Big Bang, que é a grande explosão que deu origem ao nosso sistema solar. Só foi possível tudo isso pela ação de Deus, por essa vontade, por essa força propulsora do universo. E a partir daí que deu origem a todo o mundo que a gente conhece. E desde o início, o fluido cósmico universal, o fluido que dá origem a tudo isso, esteve presente. Até o próprio fluido cósmico estava inserido na matéria, estava inserido e deu origem à matéria como a gente conhece. E a partir dessa formação dos mundos que se deu a formação dos seres vivos, né? No início tudo era caos, no início não existia vida, no início só existia algumas uma cratera, eram explosões de fogo, não existia nem oxigênio no início dos mundos, né? Quando a gente fala um pouco e vai estudar um pouco sobre a origem dos seres vivos, antes de existir o primeiro ser vivo, não existia nem oxigênio. Isso as moléculas orgânicas foram existindo com o tempo. E com o tempo elas foram se agregando até que conseguiu dar origem ao primeiro ser vivo, né? Que a gente fala sobre as bactérias unicelulares, né? Quando a gente estuda um pouco de ciência, estuda um pouco dessa teoria da evolução. Né? E através de todo esse tempo, Deus, com essa força propulsora, o fluido cósmico universal, dando origem às matérias, às moléculas, os átomos que deram origem aos primeiros, as primeiras combinações de moléculas e aos primeiros seres vivos. Os espíritos, como eu falei para vocês, estavam ali o tempo todo, direcionando essa criação, direcionando essa evolução do mundo, né, como a gente conhece. E desde o início o fluido vital estava presente, né? Através do fluido cósmico universal existiu o fluido vital, né? Que o fluido é justamente o fluido que dá vida à matéria. Se não fosse pelo fluido vital, não existiriam seres vivos. O fluido vital vem de vitalidade, vem de vida. É justamente o que dá a vida à matéria. Senão seria apenas uma matéria inerte, uma matéria que não, sem vitalidade nenhuma, que não tem vida. Né? E esse fluido vital nada mais é do que uma simples manipulação do fluido cósmico universal. É um derivado do fluido cósmico universal. Tudo veio do fluido cósmico universal. E aí, continuando, a gente vai falar um pouco sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Inclusive, o Livro dos Espíritos, nesse capítulo do Princípio Vital, ele fala sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos nada mais são do que os seres vivos que a gente conhece. Todos aqueles que, além da matéria, existe uma fonte de vitalidade íntima de cada um, de cada ser vivo. Que são todos os seres vivos que a gente conhece, né? Desde os mais microscópicos, como uma bactéria unicelular, até os mais enormes,
que atualmente a gente pode falar um mamífero enorme, um elefante, e até indo um pouquinho mais para a história, indo um pouquinho para a era pré-histórica, os próprios dinossauros, né? Que também todos eles são combinações da matéria com o princípio vital, com o fluido vital que dá essa vitalidade à matéria. E o ser vivo, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Ele tem toda uma vida que segue e evolui a cada patamar de evolução, a cada encarnação. Esses seres, eles vão evoluindo cada vez mais. E os seres inorgânicos são seres que não têm vida, né? Orgânico vem de organismo, de vida, e inorgânico é aqueles seres que não têm vida. E são todos aqueles que não têm vitalidade, né? E não têm movimentos próprios, eles são matéria inerte. E não tem como a gente comparar com os seres orgânicos, porque eles são seres que têm vida, e os inorgânicos, eles não têm. Então, o que são os seres inorgânicos? São os minerais, a água, o ar, né? E desde o início, até para a geração dessa matéria, o fluido cósmico universal também esteve presente. A diferença é que, a partir dos seres orgânicos, já se iniciou, já começou a ter vitalidade, já começa a ter vida. Isso nós não estamos falando só de animal e o homem, também o vegetal, a gente não pode esquecer das plantas, que também é um ser vivo, né? E aí, o Livro dos Espíritos, ele começa com a seguinte pergunta, nesse capítulo, né? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? É a mesma força que une? Sim, é a mesma força, sim. A lei de atração que une os elementos da matéria orgânica e inorgânica é a mesma para todos. Então, a mesma força que vai unir a matéria que a gente fala é moléculas que vão dar origem àquele tipo de matéria. É a mesma força de atração. Porque se não fosse, como é que poderia se formar, por exemplo, a água, que é H2O, 2 Hs e um oxigênio? Elas tiveram que ter uma força de atração para se juntar e formar o H2O. Então vamos falar de uma molécula simples, né? De uma coisa simples como a água. Existia uma força de atração para unir essas moléculas para que se formasse a água. E aí a gente parte da água, que é uma substância inorgânica tão simples. Agora você imagine para formar um ser humano. Quantas moléculas foram necessárias para se juntar, para formar um ser vivo, como nós, por exemplo, né? Quantas moléculas de hidrogênio, oxigênio, carbono e várias outras nós temos aqui agregada juntinha para formar uma célula, uma única célula dentro do nosso corpo. Então a lei de atração é sim igual, tanto para formar uma pedra, tanto para formar água. A lei de atração precisa unir duas moléculas para formar água e precisa unir milhões de moléculas para formar o nosso corpo. Então é a mesma lei de atração. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, existe uma diferença na matéria? Na verdade, não existe bem uma diferença na matéria. A única diferença é que nos corpos inorgânicos, elas não têm vitalidade, e nos corpos orgânicos, elas têm vitalidade, ou seja, ela está animalizada, né? Os espíritos, eles falam dessa forma, animalizada, como se a matéria orgânica não totalmente a palavra animal, né? Animalizada vem, na verdade, mais do termo de ter uma vitalidade, de ter vida, né? Porque se a gente for parar para pensar, uma planta não é um animal, mas elas também têm matéria animalizada, porque ela tem vida, né, dentro da sua matéria. Olha só o que eu falei para vocês sobre a composição do nosso corpo, né? Que a matéria, ela é igual, é a mesma para todos os corpos. Pode ser usada a mesma matéria
A lei de atração é a mesma, a diferença só é, obviamente, o tipo de composição, o que vai compor cada organismo, cada matéria, cada objeto, né, independente dele ser animalizado ou não. E a diferença principal é a animalização da matéria, né, que nos seres orgânicos ela está animalizada e nos seres inorgânicos ela já não tem essa vitalidade. E aí a gente vê aí os principais elementos químicos que compõem o nosso corpo humano. 65% de oxigênio, 18% de carbono, 9,5% de hidrogênio, 3,3% de nitrogênio. Então, praticamente a matéria, essa mesma matéria que compõe o nosso corpo pode ser utilizada para compor outros corpos, para formar outros organismos, inclusive para formar seres orgânicos e os inorgânicos. A gente tem composição de hidrogênio e oxigênio, a mesma composição da água. A gente tem um H, a gente tem um O. Só não é a mesma quantidade das moléculas. Obviamente, nós temos muito mais moléculas do que a molécula que compõe a água. Mas só para vocês terem uma ideia que é a mesma coisa, é a mesma matéria, tem a mesma origem no fluido cósmico universal. Aí, continuando, ele pergunta assim, ó, qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem, a causa da animalização da matéria orgânica é a sua união com o princípio vital. Justamente o princípio vital que vai dar vida à matéria. Porque sem o princípio vital, seria só uma matéria inerte. Seria uma matéria sem vida. Ele precisa do princípio vital para que a matéria tenha vida. Para que anime a matéria. Para que assim, sim, ela consiga ter vida. Seja ela qual for. Seja a partir dos menores seres vivos, seja o que for. Até uma simples bactéria precisa do princípio vital. O princípio vital está ali. Está contido ali dentro da bactéria. Para que dê vida à bactéria. Vocês entendem que desde as pequenas coisas, desde os pequenos e minúsculos e microscópicos seres vivos, até os maiores seres vivos que a gente pode conhecer. O princípio vital está contido nesses seres vivos. E Kardec continua perguntando, o princípio vital reside em algum agente particular? Ou seja, ele está dentro de algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade dada à matéria? É alguma propriedade dada à matéria, alguma função, de alguma forma dada ali à matéria? Ou seja, ele está perguntando, é uma causa ou é um efeito? Ele é uma consequência de alguma coisa ou ele causa alguma coisa? Na verdade, é as duas coisas. Né? Um não existe, na verdade, nenhum não existe. Um não poderia ficar sem um outro, não poderia ficar sem um outro. Porque a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. A vida, ela só existe, a vida, porque existe uma matéria e existe o princípio vital. E o princípio vital dá vida à matéria. Entende? E a matéria precisa do princípio vital para que ela fique viva, para que ela consiga ter essa vitalidade. Então, tanto o princípio vital precisa se juntar à matéria, seja ela qual for, qualquer organismo que seja, para que dê vida, para que ele viva realmente, porque o princípio vital sozinho não é vida. O princípio vital sozinho é um princípio. O nome já diz, é um princípio. Precisa se unir à matéria para que dê vida. Tanto que, continuando, no livro, os espíritos falam que o princípio vital é o que dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Existe uma assimilação dos seres vivos, uma absorção desse princípio vital para que dê origem, para que os seres vivos possam ter essa vitalidade, possam se realmente criar a vida. Nas perguntas seguintes, Kardec pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro?
A gente viu isso em outras palestras, que existem os elementos gerais do universo, e um deles seria o espírito e a matéria. E aí ele pergunta se o princípio vital seria um terceiro elemento. E aí os espíritos respondem sim, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Ou seja, também tem sua origem no fluido cósmico universal, como a gente já frisou aqui e já falou aqui. O princípio vital é um subproduto do fluido cósmico universal. Então, sem dúvida, que faz parte, sim, seria um subproduto desses principais elementos que deram a origem ao universo, que são os elementos gerais que deram a origem a todo o universo como a gente conhece. E com relação a essa vitalidade, eles fazem uma observação. Não é nenhuma observação, na verdade, Kardec questiona que parece que, dessa forma, então, como os espíritos estão falando, que a vitalidade, a vida, né, não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações. É justamente o que eles estavam dizendo. A vitalidade tem sua origem numa modificação do fluido cósmico universal. Porque existe o fluido cósmico universal e, tendo ele como um subproduto, uma ramificação do fluido cósmico universal, tem-se o princípio vital. Por isso que a gente diz que ele acaba fazendo parte dos elementos gerais do universo, que é o principal, na verdade, seria o fluido cósmico universal, porque o princípio vital tem a sua origem no fluido cósmico. Então, é como se fosse uma subdivisão, uma descendência, né? Então, de qualquer forma, acaba sendo também um dos elementos iniciais, porque ele veio do fluido cósmico universal. E é justamente o que eles falam aqui, que essa vitalidade, esse princípio vital, tem sim uma origem no fluido cósmico universal. Então, por causa disso, já é uma consequência do que eles disseram sobre essa origem do fluido cósmico universal. E continuando, Kardec ainda pergunta assim, o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E mais uma vez, os espíritos enfatizam que o princípio vital tem por fonte o fluido cósmico universal. Ou seja, o princípio vital teve origem do fluido cósmico universal, é um subproduto do fluido cósmico universal. E os espíritos ainda falam que o princípio vital é o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria. É um dos elementos principais para unir o espírito à matéria. Até porque o espírito só reside dentro de uma matéria animalizada, uma matéria que possui fluido, que possui princípio vital. Se não fosse uma matéria que possuísse o princípio vital, não teria espírito, né? A gente sabe que os corpos inorgânicos não possuem espíritos, só nos corpos orgânicos, só nos corpos que possuem o princípio vital. Por isso que os espíritos consideram o princípio vital como um elo de ligação entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, sim. O princípio vital, sim, é um só para todos os seres orgânicos. Só que ele é diferenciado para cada espécie. Cada espécie tem o seu tipo de princípio vital. O princípio vital de um ser humano vai ser diferente do princípio vital de um cachorro, por exemplo, de um animal, ou até de uma planta. Vai de acordo com a necessidade de cada ser vivo, vai de acordo com a evolução, o grau de evolução de cada ser vivo. Vai de acordo com o que cada ser vivo precisa. Né? Mas é mais mesmo como se fosse a necessidade, né? Até porque ele vai responder pelo movimento, pelas atividades daquele ser vivo, pela forma de vida daquele ser vivo. E por isso que vai variar conforme as espécies, né? A vitalidade é atributo permanente do agente vital?
ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ou seja, ele é um atributo ou ele simplesmente só se desenvolve por causa do funcionamento dos órgãos? Bom, ela não se desenvolve senão com o corpo, ou seja, a vitalidade ela vai se desenvolver a partir desse funcionamento dos órgãos, né? Porque a vitalidade, na verdade, ela vai dar vida aos órgãos. Uma das razões essenciais da vitalidade é justamente dar vida aos corpos e aos órgãos. Né? Sem os nossos órgãos, não seria possível viver. Né? A gente precisa de todo um organismo complexo, ou às vezes organismos podem ser simplificados, né? Nos seres mais primitivos, nos seres menos evoluídos, nos seres mais menores, por exemplo, um ser vivo menor, os órgãos têm bem menos complexidade. Né? Mas, de qualquer forma, a vitalidade precisa existir para dar vida, né? Para fazer os órgãos funcionarem, para fazer todo esse sistema funcionar. Né? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a vitalidade ela estaria latente se não tivesse unida a um corpo. Ou seja, ela não estaria manifestada. Estar latente significa que ela não se manifestou, ela está em estado latente. Ela não está manifestada de alguma forma, ela está escondida, ela está em estado de dormência, vamos dizer assim. Então, sim, os espíritos confirmam o que Kardec conclui, que ela estaria latente, ela estaria em dormência, né? Não estaria sendo manifestada se por acaso não tivesse unida a um corpo, porque a vitalidade só vai se manifestar, obviamente, se estiver unida à matéria. O princípio vital só atua em cima da matéria. E aí, gente, só para concluir esse capítulo, essa parte do capítulo, ele tem algumas observações que eu achei muito relevante trazer para a gente, para essa palestra para vocês, que ele fala assim, ó, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existem. Ou seja, o conjunto de órgãos do nosso corpo ele só está funcionando, a gente só funciona todos os nossos sistemas, nossos órgãos, por causa do princípio vital. Ele impulsiona o funcionamento dos nossos órgãos, ele é essencial para fazer funcionar todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos que funcionam no nosso corpo, a nossa máquina, nosso corpo humano, com todos os órgãos, cérebro, coração, pulmão, todos os sistemas respiratórios, sistema circulatório, sistemas endócrino, todos os nossos sistemas que fazem funcionar o nosso corpo, que nos dão a vida, que a gente anda por aí por causa desses sistemas que estão aqui em pleno vapor funcionando. E espero que com saúde em todos vocês que estão assistindo essa palestra, que o princípio vital está agindo, a importância desse princípio vital, né, que funciona como realmente um impulsionador, uma força tamanha, né, uma força essencial e tão grande, capaz de fazer funcionar todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos. Bom, nesse próximo capítulo, a gente vai falar sobre a vida e a morte. É um capítulo que fala um pouco disso e tem alguns questionamentos bem relevantes. O primeiro deles, ele pergunta assim, ó, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Ainda continuando toda aquela parte dos seres orgânicos, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse mérito de entender como o princípio vital, de fato, na prática, vai funcionar para os seres orgânicos. Então, ele pergunta qual seria a causa da morte dos seres orgânicos. Obviamente, é o esgotamento dos órgãos. Quando não existe mais funcionamento dos órgãos, existe a morte do ser vivo, né? A morte física do ser vivo. Se por acaso a máquina, e ele ainda conclui assim, ó, se por acaso a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Ele compara o nosso corpo como se fosse uma máquina. E a partir daí ele fala, se por acaso a máquina estiver em mau funcionamento, ou seja, se o nosso corpo físico tiver em mau funcionamento, se a gente não tiver atitudes que podem proporcionar uma boa vida ao nosso corpo, né? Se a gente não cuidar
do nosso corpo físico, obviamente, ele tende à morte. Ele não vai aguentar algumas coisas que podem acontecer e, a partir daí, pode gerar, sim, a morte do nosso corpo físico. A vida se extingue, como eles mesmos falam. Olha que interessante essa pergunta sobre um dos nossos principais órgãos, que é o coração. Por que uma lesão no coração, antes que a dos outros órgãos, podem causar a morte? Isso é Kardec perguntando sobre esse órgão tão importante. E os espíritos dizem que o coração é a máquina de vida. Porém, não é um único órgão cuja lesão poderia ocasionar a morte. Ele é uma das peças essenciais. Ele não é a essencial, mas uma das peças essenciais. A gente sabe que a gente tem órgãos vitais no nosso corpo. O coração, sim, é uma delas. Mas, além do coração, a gente tem outros órgãos vitais, como os rins, como o nosso cérebro. Então, a gente sabe que existe hoje falência renal, a gente sabe que existe hoje morte cerebral. E, obviamente, a partir do momento em que o coração para de bater, por qualquer que seja uma doença congênita, uma doença hereditária, ou simplesmente por excessos que podem sobrecarregar os nossos corações, eles causam, sim, a nossa morte. Mas não só esses órgãos, né? Hoje a gente tem o conhecimento de alguns outros órgãos que também são vitais. Que, se por acaso pararem de funcionar, por qualquer motivo que seja, pode nos levar a óbito. Você vê, né? Que pergunta interessante Kardec acaba fazendo para os espíritos com relação ao funcionamento dos órgãos, né? Efetivamente, o funcionamento dos órgãos. A pergunta seguinte, Kardec pergunta o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. Ou seja, o que vai acontecer com a matéria e o que vai acontecer com o princípio vital depois da morte, né? Depois do desencarne, da morte do corpo físico. Bom, a matéria, ela vai se decompor, né? Assim como toda a matéria, ela acaba se decompondo mesmo. E o princípio vital, ele vai voltar para onde ele saiu, ele vai voltar para a origem. Ele vai voltar para a origem lá do fluido cósmico universal. Não foi de lá que ele saiu? Então, no momento que existe a morte do corpo físico, nos seres orgânicos, esse princípio, ele volta para a origem, né? E a partir disso, a gente tem algumas coisas bem interessantes para poder falar, que eu não poderia deixar de falar, que são justamente considerações sobre esse assunto. Até peço desculpa se ficou um texto muito grande, mas, na verdade, aqui é só para poder deixar bem claro para vocês o que acontece com relação ao princípio vital depois da morte do corpo físico. E ele começa falando que depois que o ser orgânico morre, os elementos que compõem, né, dos seres orgânicos, eles retornam para sua fonte inicial e sofrem novas combinações. Ou seja, esse princípio vital que a gente acabou de falar, que volta para o fluido cósmico universal, ele pode dar origem a outros seres vivos, fazer novas combinações e continuar a vida novamente. É um processo cíclico, não para, né? Ele é o tempo inteiro, intermitente, ele não vai parar. É um processo evolutivo, é um ciclo que é o ciclo da vida, sabe, gente? É um ciclo da vida mesmo, onde o princípio vital, no momento que o corpo físico, ele desencarna, ele vai voltar para a origem, vai dar origem a novos seres vivos, vai se combinar de novo para que novos seres possam absorver, possam assimilar da mesma forma que o ser anterior fez isso, né? E assim, eles falam que os órgãos físicos são impregnados desse fluido vital. Esse fluido, ele dá todas as partes do organismo, ele une todas as partes do organismo. A gente viu isso aqui.
o quanto é necessário esse princípio vital para que estabeleça funções de todos os nossos órgãos, para que façam fluir e funcionar todos os nossos órgãos. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido ele se torna impotente. A gente viu isso aqui também quando existe uma sobrecarga, quando existe excessos, por exemplo, com relação ao nosso coração, com relação aos nossos órgãos vitais. Se por acaso não tratamos bem ao nosso corpo, se a gente não cuida do nosso bem mais precioso, nosso bem material mais precioso, que é o nosso corpo físico, se a gente acaba atacando o nosso corpo com atitudes, com ações, e esse corpo ele acaba se deteriorando, o princípio vital ele não vai conseguir agir sobre um corpo deteriorado. Então ele acaba cessando as suas atividades, e isso significa um óbito, um desencarne. Isso significa que o ser pode vir a morrer sim, se por acaso esses órgãos estiverem debilitados, destruídos de alguma forma. O princípio vital não vai conseguir agir sobre um órgão destruído, sobre um órgão que esteja profundamente alterado, né? Estamos falando de alterações severas, estamos falando de obstruções severas, que podem sim vir a danificar o nosso corpo. Até porque os órgãos eles reagem uns sobre os outros em harmonia. Existe uma sintonia dentro do nosso corpo, e isso é dito aqui entre os espíritos, que falam que essa sintonia é o que faz funcionar. E se entrar em desarranjo, se entrar em desarmonia, a coisa não vai funcionar da forma que deveria estar funcionando. Então acaba prejudicando muito as atividades do princípio vital, podendo provocar o completo cessamento das suas atividades, né, do princípio vital, e isso vai gerar a morte, né? Isso vai gerar o óbito. Olha só que interessante que os espíritos falam também, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, não é igual, não é uma conta de matemática, não é igual para todo mundo. Alguns têm princípio vital à beça, chega a estar saturado, tem anos e anos aí para poder viver, outros não. Outras pessoas já têm só o necessário para aquela encarnação, vamos dizer assim, né? Às vezes não é igual para todo mundo, não é diferente, inclusive até seres da mesma espécie é diferente entre espécies. A gente tem um tempo de vida diferente, basta a gente dizer que o tempo de vida de um ser humano é completamente diferente do tempo de vida de um cachorro. O cachorro a gente sabe que vive bem menos do que um ser humano. Então, o princípio vital para cada animal, para cada espécie, uma planta, por exemplo, também vive muito menos do que um cachorro. Também, então, existem diferenças nos seres vivos, existe diferença do princípio vital em cada espécie e também entre as espécies. Um ser humano pode viver diferente de um outro ser humano. Uns vivem mais, outros vivem menos, e isso faz parte da evolução, faz parte do grau de merecimento, faz parte de como você trata o seu corpo, né? Mas não vamos entrar muito nesse mérito, porque isso são cenas dos próximos capítulos. Só para concluir, a quantidade de fluido vital ela se esgota e ela pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Ou seja, esse fluido universal ele pode vir a se esgotar, sim, a depender de como esteja o funcionamento, né, daquele órgão. E assim, gente, para finalizar nossa palestra, vamos falar um pouco do último tópico, né, desse capítulo, que fala sobre inteligência e instinto. E Kardec começa perguntando o seguinte: a inteligência é atributo do princípio vital? Ela é essencial, como se ela fizesse parte já do princípio vital? E os espíritos falam não é dessa forma. Até porque se fosse assim, as plantas seriam inteligentes. Não necessariamente o ser vivo que possui o princípio vital vai possuir inteligência. A inteligência é uma faculdade especial de cada classe. A inteligência
Para a inteligência se manifestar, primeiro ela vai precisar de órgãos especiais para que ela seja manifestada. Ela vai precisar de cérebro, de neurônios, da ativação cerebral, para que ela possa se manifestar através do corpo físico. E, acima de tudo, gente, ela vai precisar também do espírito, que é a fonte de inteligência, a fonte primordial de inteligência. Então, é necessário que o espírito se una à matéria, ou seja, as duas coisas, para que a inteligência possa se expressar. Não só a matéria, a gente precisa primeiro ter a matéria de um cérebro, né, que é a ativação dos neurônios. A gente tem partes especiais do nosso cérebro onde se manifesta a inteligência, assim como existem partes que têm a memória, a fala, a cognição. Existe a manifestação da inteligência através do nosso cérebro, mas principalmente o espírito, a união do espírito da matéria, que é capaz de manifestar a inteligência. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. A inteligência só é capaz de ser manifestada através dessa união do espírito e da matéria. A inteligência confere aos seres orgânicos também o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. E os espíritos ainda dividem os seres orgânicos, os seres, na verdade, totais, como de 3 formas. Primeiro, os seres inanimados. Segundo, os seres animados que não pensam, que não raciocinam, que não têm um raciocínio lógico, que não possuem inteligência. E os seres animados pensantes, ou seja, tem os seres inorgânicos, e dos seres orgânicos a gente tem aqueles seres que são capazes de raciocinar, que são capazes de manter a inteligência, de manifestar a inteligência, e aqueles que não têm a capacidade de manifestar a inteligência. Aí sim, esses seres que não possuem inteligência se manifestam por instinto, que é diferente. Inteligência é uma coisa, instinto é outra. O próprio livro fala que a inteligência é uma faculdade dos seres orgânicos, mas que também tem a capacidade de pensar, de entender a vida como ela é, tem vontades, desejos, consciência da sua existência, consciência de quem é. Então, essa capacidade só é possível para seres orgânicos, seres vivos que conseguem, que têm um grau maior de evolução. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, assim como ele vai tirar o princípio vital da vida material, né? O princípio da vida material, ou seja, da mesma forma, ele tira uma porção de inteligência e assimila da mesma forma que ele assimila o princípio vital. Na verdade, os espíritos respondem que isso não passa de uma simples comparação de nossa parte. Não é exatamente dessa forma que acontece. Isso é uma forma, na verdade, praticamente eles estão dizendo que é uma forma da gente tentar assimilar. Tá, beleza, vocês estão fazendo uma comparação para que vocês possam entender, mas essa comparação é inexata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, não é uma coisa que a gente assimila como princípio vital que é igual para todos os seres vivos. É o mesmo princípio vital, apesar de ser diferente para cada tipo, diferente no sentido da forma, não da origem. Mas a inteligência não, a inteligência é o que constitui, é o que dá individualidade a cada ser. Né? Resumindo, a fonte da inteligência é a inteligência universal. E vai ser individual para cada um.
não vai ser igual para todos, é única para cada ser vivo, é diferente para cada um. E a gente sabe, cada ser humano tem habilidades e fontes de inteligência completamente diferentes. A gente pode aprender, mas a forma como aprende, a forma como se distingue é bem diferente para cada ser vivo. E aí ele fala do instinto, né? O instinto independe da inteligência, e os espíritos respondem que o instinto é uma espécie de inteligência sem raciocínio. Por eles, os seres provêm as suas necessidades. Foi o que eu falei, né? A inteligência é uma coisa, instinto é outra. Aqueles seres que não pensam, que não têm raciocínio, que não conseguem ter consciência de si mesmo e todas aquelas outras características que impõem um ser que tem inteligência, eles vão agir por instinto, que nada mais é do que prover as suas necessidades, de ter as suas necessidades. Os animais, por exemplo, né? A gente pode dar um exemplo comum, que a gente sabe que os animais eles agem por instinto, eles não têm raciocínio. Apesar de ter algum estudo científico aí, que às vezes comprova que alguns animais já têm um raciocínio maior, mas também não vamos entrar nesse mérito, porque o que a gente está falando aqui é justamente da diferença do que acontece, né? Que existe a inteligência e existe o instinto, e a maioria dos animais, eles agem por instinto, porque é uma inteligência sem raciocínio. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisa onde um acabar e começar a outra, ou seja, onde acaba instinto, começa inteligência, onde acaba a inteligência, começa instinto? Kardec faz essa pergunta, ele questiona, né, se por acaso pode ter uma linha de separação, onde uma começa, a outra termina. E os espíritos respondem que é impossível estabelecer fronteira entre o instinto e a inteligência. Mas é possível distinguir os atos de uma e de outra. Porque a gente sabe que a inteligência é uma coisa e o instinto é outra. Não dá para você ter uma fronteira, saber, agora é instinto, agora é inteligência. Porque muitas vezes nós seres humanos mesmo agimos por instinto, muitas vezes, mas ao mesmo tempo nós somos dotados de inteligência. E às vezes a gente age por instinto justamente por ter a inteligência de saber como agir, entende? Então é uma linha muito tênue que não dá para separar dessa forma que a gente quer. Não tem como separar da forma que a gente gostaria que separasse. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, se por acaso, quanto mais inteligente, menos instintivo isso vai ser, o ser humano vai ser, por exemplo? E, na verdade, os espíritos falam que não necessariamente, o instinto não diminui enquanto cresce a inteligência. Não diminui na razão do crescimento do intelecto e quase sempre nos guia com mais segurança. Se a gente for parar para pensar, os nossos instintos nos protegem muito mais do que a nossa própria inteligência. Porque, por incrível que pareça, às vezes a nossa inteligência nos faz cometer atos burros, estúpidos, ignorantes, às vezes. A nossa inteligência, talvez a nossa autossuficiência, faz a gente cometer coisas que não era para cometer. Enquanto, na verdade, o nosso instinto, sim, nos protege. Esse sim, o medo, o receio, aquele instinto de que alguma coisa não vai dar certo, de que não, estou com o instinto de que não vamos fazer certas coisas. Não, acho melhor você não viajar, eu tenho instinto que é melhor você não viajar, então intuição. Então isso é o nosso instinto falando mais alto. Instinto de proteção, principalmente. Né? Quem é mãe sabe que instinto de mãe não falha. Quem sabe muitas vezes que esse instinto é que protege os nossos filhos. Esse instinto é que nos protege também. Né? Finalizando, na última pergunta, Kardec ainda pergunta:
Porque nem sempre o instinto é guia infalível à razão. Bom, os espíritos respondem que se não fosse falseado pela má educação, o instinto seria infalível. A razão permite escolha e dá o livre-arbítrio. Ou seja, se não fosse muitas vezes por nossas ignorâncias, né? Aquilo que eu falei antes, que muitas vezes a nossa inteligência nos faz ter atitudes ignorantes devido a justamente essa má educação que eles citam aqui, o nosso instinto seria sim infalível, né? Mas não é dessa forma na prática que acontece. E a razão permite escolhas, né? Pelo fato de a gente, até pela própria inteligência, a gente consegue permitir escolhas, a gente nos permite escolher devido à nossa inteligência, a nossa fonte da razão, e é o mesmo também que dá o nosso livre-arbítrio. É através desse livre-arbítrio que a gente tem as possibilidades dessa escolha, que a gente consegue escolher da melhor forma. Então, nem sempre o instinto é guia infalível à razão. Nem sempre ele é infalível. Por causa que muitas vezes a gente deixa a inteligência falar mais alto. Às vezes deixa que a nossa educação, a nossa autossuficiência, a nossa mania de saber demais, de que sabe de tudo, e de que age da maneira que acha que deve agir, que faz aquilo que acha que deve fazer. E muitas vezes isso nos leva por outros caminhos, que se fosse só por instinto, talvez nos protegia. Mas como a gente muitas vezes deixa a inteligência, a razão falar mais alto, e nós possuímos nosso próprio livre-arbítrio de fazer as coisas, então nem sempre ele é infalível, né? Nem sempre vai ser infalível. E para finalizar, gente, eu deixo vocês com essa questãozinha, que até do próprio Livro dos Espíritos, só que é bem lá para frente, mas que cabe direitinho para finalizar a nossa palestra sobre o livre-arbítrio, o qual a gente acabou de falar, que o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão a sua vontade. Ainda falando sobre as vontades, ainda falando sobre a possibilidade de escolhas que nós temos, tudo isso por causa do nosso livre-arbítrio, de poder escolher, de poder agir da forma que a gente acha que deve agir, da forma que a gente acha certo. E eles vão se desenvolvendo, vai evoluindo a partir da maneira como a gente se conhece, a partir da consciência que a gente vai adquirindo de nós mesmos, né, que o espírito vai adquirindo de nós mesmos, de si mesmo. Então, eu agradeço muito, finalizo aqui a minha palestra, agradeço mais uma vez por vocês estarem assistindo, espero que vocês tenham entendido, mas também se não entendeu, podem deixar dúvidas, podem perguntar também aí embaixo no nosso link do YouTube, que com o maior prazer eu vou poder responder a vocês e tirar qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa palestra. Um beijo grande a todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E vamos usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, acima de tudo, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa evoluir e que os nossos instintos continuem nos protegendo, né? Que a gente não tenha essa autossuficiência tão grande que nos prejudique. Não estou dizendo que é ruim ter autossuficiência, né? Mas que ela não nos prejudique. E podemos realmente agir com sabedoria, serenidade, tranquilidade e amor no coração. Um beijo a todos vocês. Obrigada.